pouquinho, compartilhar, na verdade, o que a gente tem vivido sobre criatividade e tecnologia social. Criatividade nada mais é, né, do que a gente tentar inovar, mas inovar tentando levar sentido, valor e significado para as pessoas. E eu acho que, através da tecnologia social, a gente possa conseguir viver um pouquinho disso, né? Porque a tecnologia social é justamente a gente considerar os saberes, né? Aqueles saberes do local, os nossos saberes enquanto humanos, junto com os saberes técnicos e os saberes científicos. Então, como que a gente combina tudo isso, né, para a gente pensar de um outro jeito. A nossa grande inquietação era justamente como é que a gente invertia a lógica do desenvolvimento de produtos, né? Como é que a gente passava a pensar e a fazer de um outro jeito. A gente tinha algumas inquietações para isso, né? Uma delas era como é que a gente deixava de fazer as coisas para as pessoas, porque quando a gente faz para as pessoas, a gente supõe o que é importante para as pessoas, né? Para a gente passar a fazer com as pessoas. Porque quando a gente faz com as pessoas, a gente coloca elas no centro do processo, como protagonista desse processo, e ao entender e trazer elas para o processo, né, o que a gente passa a produzir, a criar, tem um outro valor e um outro significado, porque ela pertence a muito mais, né, a muito mais pessoas, a muito mais, atende necessidades. A outra inquietação está diretamente ligada à questão da necessidade. Por quê? Porque a gente queria deixar de gerar tanta demanda no mundo, né, a um novo produto, né, que talvez não atendesse uma necessidade. E sim, só gerasse mais demanda para se vender mais e ter mais lucro, mais resultado. Então, o outro desafio era para a gente pensar necessidades. Para a gente poder pensar e atender necessidades, nada melhor, então, do que a gente fazer com as pessoas, né? A gente deixar de fazer para elas. O processo de cocriação, de fazer com as pessoas, é algo que hoje a gente vem aprendendo ao longo aí de uma caminhada de mais ou menos 8 anos. Né? A gente se deu conta que a gente precisava, para isso, estar mais próximo das pessoas, né? Porque só estando com as pessoas a gente ia realmente reconhecer as suas necessidades, aquelas necessidades que são reais, né? E também desenvolver com elas, em conjunto com elas, soluções para essas necessidades ou para esses problemas que elas tinham no seu dia a dia. E a outra questão que é muito importante é da gente dar protagonismo, né, para essas pessoas, né? A gente não deixar que o protagonismo seja só técnico lá dentro de uma indústria, né, com os engenheiros, não que não seja importante, são tão importantes quanto. Mas para a gente também trazer para esse protagonismo, para esse processo, o senso comum, os saberes comuns, as pessoas. Eu acho que isso tem muito a ver, né, com uma grande inspiração que a gente tem na empresa, que é o Paulo Freire, né, quando ele fala que não existe saber mais ou saber menos, que existem saberes diferentes, né? Então, isso está muito ligado à questão dos princípios do fazer com, né, que é, primeiro, a liderança ela é rotativa. Ou seja, a gente não tem um chefe no processo. A gente tem pessoas que facilitam esse processo. Em alguns momentos pode ser uma pessoa, em outros momentos pode ser outra pessoa. Todos podem e são encorajados a contribuir, né? O processo ele é aberto, né, e flexível. A responsabilidade também é compartilhada. Né? Ou seja, não é uma pessoa que tem responsabilidade de entregar algo, e sim a gente vai, ao longo do processo, construir. A outra questão que é muito importante é a confiança. Né? A gente confiar. E confiar principalmente que a criatividade e a inteligência coletiva é a melhor das soluções.
A outra questão é conectar ideias. Todas as ideias são bem-vindas, né? Não existe ideia que seja descartável, né? Principalmente se as pessoas são diferentes, porque nessa diferença, nessa diversidade, que está a complementaridade, a potência e a riqueza do processo. Cocriar também é algo que não é singular, não é de um, né? E sim é de todos, é do plural. Né? Isso também é uma coisa que a gente tem aprendido muito, né? E que a cada dia, né, nos traz novas descobertas. A questão de também tornar esse conhecimento coletivo, né, por não ser um conhecimento de um, e sim de todos, né, e também visível, dar visibilidade a esse processo a todos. O processo do fazer com, a gente diz que a gente tem hoje, o que a gente vem cocriando, são 4 etapas deste processo. O primeiro, que é muito importante, é identificar a necessidade. Por quê? Porque todo o processo de cocriação, ele parte de uma necessidade, né? De uma comunidade que tem uma necessidade, e junto com essa comunidade, a gente quer pensar e construir a solução. A segunda etapa é, a partir dessa necessidade, então, a gente pensa as oficinas de cocriação. A gente cocria, a partir dessa cocriação, se tem algumas possíveis soluções, então a gente materializa, a gente diz que a gente faz protótipos dessas soluções, e daí a gente leva para oficinas de legitimação. Com quem? Com as pessoas que nos ajudaram a cocriar, para ver se realmente esse protótipo, essa solução, pode atender a essa necessidade que a gente identificou no início do processo. Então, a partir dessa legitimação, conforme a gente vai legitimando, o processo vai andando, e pode-se ter aí ou um produto ou um novo serviço, né, que, para a gente levar a solução até as pessoas, a gente pensa também em oficinas de experimentação. Ou seja, a gente chama que é um ciclo, né, de acolhimento, que a gente parte da necessidade e vai ao encontro das pessoas, e com elas vai construindo esse atendimento à necessidade. Esse aqui é uma ferramenta, né, que a gente chama que é o nosso mapa de cocriação. Né? É uma ferramenta que foi cocriada, não tinha como ser diferente, né? Então ela também foi cocriada com muitos profissionais, né, com a várias mãos, né, que é um mapa de cocriação, uma ferramenta que a gente utiliza para as oficinas de cocriação. Né? Então a gente parte do mapa da problematização, ou seja, o problema que a gente quer pensar, solucionar, resolver. Né? A gente tem as personas, que a gente trabalha muito com a questão da persona e do mapa da empatia, que são as pessoas que a gente quer ajudar e, com elas, né, atender essa necessidade que está posta na problematização. Ali a gente tem facilitadores de AVDs no mapa, é como se fosse o recurso, ou o produto, ou o serviço que a gente quer cocriar com o grupo. Né? A ideação, então, uma oficina de cocriação, ela tem de 3 a 4 horas, dependendo do grupo, do problema, de como a gente combinou que a oficina vai ser, porque a oficina ela também é combinada, ela é cocriada com o próprio grupo. Né? Então, até a metade da oficina, desse tempo de 3 horas, a gente tem o tempo para ideação. A ideação é o momento da oficina onde todas as ideias são possíveis. Não existe ideia absurda, todas elas são bem-vindas e fazem parte aí desse momento para nos ajudar a pensar aí a solução. Durante o processo, a gente também tem o que a gente chama de pílulas do conhecimento, né, que a gente traz alguns conceitos, alguns conhecimentos para os grupos, né, porque como são grupos multidisciplinares, a gente busca nessas pílulas do conhecimento trazer conhecimentos diferentes para que a gente possa, no grupo, alinhar um pouco o conhecimento. A gente também tem, além das pílulas do conhecimento, algumas que a gente chama de questões relevantes,
questões que seriam importantes de ser pensada, né, para atender aquela necessidade, seja um produto ou um serviço. E a gente tem também um espaço ali que é o projeto em si, que é um tempo no qual o grupo pensa pensa como seria esse projeto, né? Durante a oficina também a gente entrega uma caixa, né, com muitos materiais diferentes dentro, né? Se a gente quer cocriar um exemplo que eu vou mostrar, um fixador de mão, né? Que é um objeto que possibilita uma pessoa que não consegue segurar um talher, segurar um pente, segurar uma escova de dente, de segurar e poder, né, ou sozinha, através da sua autonomia, da sua independência, escovar o dente ou comer com a mão. Então, a gente coloca dentro dessa caixa vários materiais que poderiam daí surgir um possível fixador de mão. Então, a gente coloca retalho de borracha, tecido, velcro, pedacinhos de madeira, ferro, cola, ou seja, uma infinidade de materiais que podem ser utilizados para a gente pensar esse protótipo. Aqui a gente tentou trazer, exemplificar o processo, né? Ou seja, partindo da necessidade identificada, a dificuldade de preensão, né? Ou seja, pessoas que têm dificuldade de segurar alguns objetos, né? A solução seria um fixador de mão. A cocriação, aqui a gente tem no mapa, né, o que surgiu numa das oficinas do fixador de mão, de possíveis fixadores de mão. E ali bem no, não sei se aqui marca, acho que não, aqui, ó, aqui nesse cantinho, mostra um protótipo que surgiu dessa oficina. Esse protótipo foi melhorado, e daí logo abaixo ali a gente tem, onde está escrito protótipo, um protótipo no qual, com esse aí, a gente partiu, então, para as oficinas de legitimação, para legitimar com as pessoas se realmente a gente daria aí a possibilidade, né, da pessoa fixar algum objeto na sua mão. E aqui, por último, o recurso final, após aí todo esse processo de cocriação. Aqui a gente tenta exemplificar, né, algumas necessidades, então, atendidas, né, o fixador de mão. A gente partiu de um tamanho e, no fim, hoje a gente tem vários tamanhos, porque a cada oficina de legitimação, a cada oficina de experimentação, a gente descobria, né, novas necessidades e novas possibilidades que poderiam ser ou melhoradas, né, ou cocriadas novamente. Aqui a gente tem a foto da Morgana, né, que comendo com a mão dela, né, que isso não era possível antes do fixador de mão, e do David, né, segurando aí um dinossauro, um brinquedo, que também ele não conseguia fazer sem esse fixador de mão. Eu acho que uma coisa muito importante do processo de cocriação é que a gente não fala de números, a gente fala de gente, né? Então, com todas as pessoas que a gente viveu, cocriou, experimentou, legitimou, elas são reais, né? Então, a gente não está falando nem de números, nem de amostras, né, nem de cobaias, nada disso. A gente está falando de uma relação, né, bem humana mesmo. Aqui, outros recursos cocriados que a gente tem também, né, que também, a partir das oficinas de cocriação, a gente tem ali a Elaine, né, com um fixador de mão, que é um pouquinho mais discreto, né, justamente para dar essa possibilidade, né, para uma pessoa que talvez, ao longo da sua vida, veio a ficar com essa necessidade, com essa dificuldade. A gente tem ali a dona Cacilda segurando uma cuia, com um fixador de mão em alça também, né? A Chayenne, com uma pulseira de peso, que também foi um recurso que a gente cocriou,
né, através de uma necessidade identificada, que é a questão das pessoas que têm muitos movimentos involuntários ou alguns tremores, e, em função disso, elas têm muita dificuldade de realizar muitas das suas tarefas, né. E a Débora, né, que também é uma pessoa que nos ajudou muito no processo, né. A Débora, ela também tinha muita dificuldade de realizar muitas das suas tarefas no seu dia a dia, né? Então, ali com um fixador multiuso, ela está passando aí o rímel. Esse processo todo, a gente diz que a gente vive ele, né, em labs itinerantes, porque em muitos momentos a gente vai até os locais, né, onde as pessoas estão, onde a gente identificou as necessidades, e em muitos momentos também a gente convida as pessoas para virem co-criar com a gente dentro da empresa, né. Para isso a gente, então, construiu, ou melhor, vem construindo um espaço que a gente chama de Laboratório de Inovação Social, né, que é um laboratório, um espaço, né, feito justamente para que a gente possa aí viver descobertas e promover aí muitas interações, muito espaço de cocriação, espaço de estar junto, de troca, né. O Lab é um espaço, então, que a gente tem aí desde 2014, que a gente diz que ele é um espaço que ele está em construção, que ele está sempre aberto, né. E eu acho que todo esse processo que a gente vem descobrindo, que a gente vem cocriando e com as pessoas, né, buscando atender necessidades, eu acho que é um processo no qual a gente busca, a todo momento, né, pensar com todas essas pessoas como é que seria, né, um mundo de um jeito bom para todo mundo. É isso.